Ainda mais porque o trabalho primeiro de elaboração de leis, quando você vai fazer bem feito, e é difícil porque nem o Congresso, nem o Executivo tem a estrutura de análise de impacto de projeto, né? Então você tem uma projeção do quanto vai gastar ou do quanto vai arrecadar, mas não existe um estudo prévio sobre o que aquele projeto, se transformado em lei, vai ocasionar na realidade brasileira. Em né? nenhum caso existe esse Não tem análise de impacto prévio. Existe em casos excepcionalíssimos análise de impacto posterior. E ainda é exceção da exceção. Então, a gente sempre faz tendo como paralelos, né, outros países, que, claro, em qualquer análise seria um elemento, mas não um dos únicos elementos, né? Para, de certa maneira, fazer uma adequação para cá. Então, já é uma coisa que demanda muito tempo e muito trabalho, porque sequer existe essa prática e essa imposição legal, que para mim, é uma coisa básica, né? Você se dá esse trabalho. Exato. Só de você ler todos os projetos e todas as notas técnicas sobre os projetos das comissões e do plenário, já é um baita de um trabalho. Eu entendo o porquê que boa parte dos meus colegas estão costumeiramente bem-humorados. Porque eles não têm esse trabalho. Claro. Né? Bom, quando você tem esse trabalho, é um negócio extremamente estressante. Chato. É um negócio... boa parte dos projetos ainda, você discorda, mas não é nem os que você discorda. Um grande período do ano passado, como a gestão do Hugo Mota é uma gestão que ele não tem uma agenda própria, né? Então ele não tem um legado, né? Uma pauta importante que ele coloca o Congresso para discutir. Pode ser uma pauta que eu discorde, mas uma pauta importante. Como não existiu isso no ano passado, era basicamente projetos pontuais do governo, e o governo também não teve grandes projetos, nem o ânimo de ser contra eu tinha, porque era uma coisa tão sem sal, eram coisas tão sem graça, e que dava o trabalho de analisar, e que muitas vezes pela ementa parece uma coisa boba, mas mesmo quando parece uma coisa boba, você precisa ler, porque pode ser que tenha um jabuti, claro. Né? Pode ser que tenha uma coisa que não tenha nada Sempre a ver. Tem. Então assim, eu preciso ler, apesar de eu... e eu me lembro, né, a gente tá na época de carnaval, o primeiro projeto que a gente aprovou urgência no ano passado, que foi a primeira urgência da gestão do Hugo Mota, foi a urgência do Dia do Axé. A gente tem um quadro no Rivonil sexta-feira que é o Como Vota Deputado, que a gente avalia só projetos de lei nessa linha, assim. E aí eu sou obrigado a ler o projeto do Dia do Axé, porque pode ser que tenha alguma coisa que não seja só criar o Dia do Axé. Claro. Mas assim, aí você lê, assim, eu não tenho sequer ânimo para falar assim, gente, né, o nosso esforço, ainda mais numa urgência, porque ele tinha prometido, não vai, só coisas realmente muito importantes vão ter urgência aprovada, porque eu quero prestigiar o trabalho das comissões. Aí a primeira coisa muito importante foi o Dia do Axé. Eu falo, gente, né? Discurso e prática. Nós temos várias urgências acontecendo e as comissões também continuam esvaziadas. Kim, eu sei que um orgulho na sua vida é o seu pai, o seu Paulo, que já se foi há mais de 8 anos, que você começou apresentando ele ao público lá no início da sua carreira como metalúrgico que nunca foi petista, né? Mas a bem da verdade da história e da sua família é que você sempre fala que sua família foi muito normal. O que é uma família normal? É a família que não fica discutindo política em casa, ou não discutia no passado, e que não sabem quem votou na eleição anterior, certo? De onde que veio esse seu interesse, então? Me explica, porque eu entendo que você começou ali em 2013 falando de Bolsa Família, um vídeo no YouTube que bomba muito. Novembro de 2014 nasce o primeiro evento do MBL. 2015 você já está na Time como o cara mais influente da juventude política no mundo. Como que vira essa chave numa família onde não há esse interesse? Olha, antes de tudo, parabéns, viu? Eu nunca vi em nenhuma entrevista nenhum jornalista fazer tão bem a lição de casa quanto você agora. Muito obrigada. Olha, esse primeiro vídeo que eu fiz no YouTube sobre o Bolsa Família, que deu origem ao meu canal, que até hoje é a minha principal rede, que também é uma diferença sobre outros parlamentares que trabalham com rede, que geralmente a principal rede deles é o Instagram. Mas o meu é o YouTube porque, primeiro que só, né, fazendo um travessão aqui antes de responder.
Os reels, principalmente, né, os vídeos curtos, você é alimentado com base nas pautas, né, e não com base numa pessoa. Você pode até seguir, mas a maior parte das recomendações, elas vão ser com base no tipo de conteúdo que você consome. Então, se você vê futebol, você não vai receber apenas dos produtores de conteúdo de futebol que você segue. Você vai receber futebol de tudo quanto é criador de conteúdo. No YouTube, apesar de ter as recomendações, as pessoas recebem as notificações dos canais que a gente fala que ela clicou no sininho, né? Que é para receber o alerta. Então, existe uma continuidade no acompanhamento muito maior. É mais quando a pessoa te segue, ela de fato quer te acompanhar, diferente do Instagram, que geralmente você segue várias pessoas e não necessariamente você fica acompanhando o conteúdo delas. E você consegue desenvolver o raciocínio melhor. Claro. Porque você faz um vídeo, de 12, 15 minutos e uma taxa de retenção boa no YouTube de 8 minutos. Então, pelo menos durante 8 minutos, né? Algo vai ser aprendido.